Olá, amigos do Critica Brasil, Edmar de Moraes, falando a verdade, doa quem doer e trazendo um pouco de conhecimento para as pessoas. Eu primeiro quero falar, vou ser bem rápido, para que vocês possam entender, eu estou fazendo uma leitura, tá? Então, não se preocupem muito. Vou falar primeiro sobre fascismo. É um regime de governo altamente nacionalista e autoritário, que teve grande relevância na Europa do século XX. Na Itália, o regime fascista foi estabelecido após a Primeira Guerra Mundial, sob o comando de Benito Mussolini, que governou de 1922 a 1943. Na mesma época, os ideais fascistas serviram de base para o surgimento do nazismo na Alemanha, com ideias altamente contrárias ao liberalismo, marxismo, anarquismo. O fascismo é classificado como um regime de extrema-direita, marcado por um governo ditatorial e militarizado. Veja agora as 8 características do fascismo. Valoriza o nacionalismo, totalitarismo, corporativismo, ênfase no militarismo, obsessão com a segurança nacional, desprezo pelos direitos humanos, desprezo por intelectuais e artistas, controle da mídia e censura, usa a religião como forma de manipulação, tá certo? Agora eu vou dizer um pouco sobre nazismo. O que é nazismo? O nazismo foi a política de ditadura que governou a Alemanha entre 1933 a 1945, período que também ficou conhecido como Terceiro Reich, liderado por Adolf Hitler. A ideologia política do nazismo surgiu após a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, com a Alemanha destruída economicamente e humilhada por ter perdido a guerra. Neste cenário surge o sentimento de revolta entre os alemães que ocupavam o governo e pela situação do país e exigiam mudanças drásticas. Vamos ver aqui. Características do nazismo. O nazismo ficou marcado pelos seus ideais antissemitas, ou seja, o preconceito e a hostilidade contra o povo judeu. Os nazistas também perseguiam, torturavam e matavam comunistas. Perseguiam e matavam comunistas. Tá? Os nazistas também perseguiam negros, homossexuais e outras pessoas que não eram enquadradas dentro das características da chamada raça ariana, a raça superior alemã, defendida pelo partido nazista. Entre as principais características do regime nazista está o antiparlamentarismo, o pan-germanismo, um ideal que pretendia unificar todos os povos germânicos localizados na Europa Central. O racismo, preconceito, repulsa por diferença de raças étnicas. E o totalitarismo. No entanto, o objetivo principal do partido nazi era construir uma grande nação consolidada sob uma única verdadeira raça. A raça que, segundo os nazistas, era considerada a mais pura da Europa e superior intelectualmente e fisicamente a todas as outras raças e raça ariana. Tática adotada pelo nazismo para cumprir com todos os seus objetivos. Foi chamada solução final. Solução final para a questão judia, ou seja, eliminar todos os povos judeus que ocupavam territórios alemães. Seu símbolo é a cruz suástica. Então, para os senhores que estão aí declarando que nazismo, fascismo são de esquerda, não tem nada a ver com comunismo, tá certo? O nazismo no Brasil. Os conceitos nazistas chegaram ao Brasil mesmo antes do começo da Segunda Guerra Mundial, através da propaganda política de que o Terceiro Reich fazia em terras brasileiras, na tentativa de atingir mais de 100 mil imigrantes alemães, que
que viviam em comunidades no sul e sudeste do país. De acordo com os historiadores, existiam aproximadamente 1 milhão de descendentes de alemães no Brasil, teuto-brasileiros. Mas a grande maioria não aderiu ao movimento nazista. Porém, mesmo assim, o Brasil era considerado o país estrangeiro fora da Europa com o maior número de adeptos do nazismo. Segundo alguns pesquisadores, após o fim da Segunda Guerra Mundial, a derrota dos nazistas, muito condenados alemães se refugiaram em terras brasileiras, em colônias. Entre os refugiados estava o notório médico Joseph Mengele, conhecido como Anjo da Morte e responsável por experiências médicas terríveis em milhares de prisioneiros judeus e ciganos. Mengele morreu afogado em Bertioga, São Paulo, interior de São Paulo, sem ser reconhecido por ninguém. O neonazismo é uma ideologia que busca a inspiração de resgatar os ideais e os conceitos do nazismo. Etimologicamente, neonazismo significa novo nazismo. Neo, novo. Porém, a ideologia não traz nenhuma novidade. O principal objetivo do neonazismo é defender a existência de uma raça pura ariana, a raça branca e nórdica. Judeus, negros, homossexuais, índios e povos de outras etnias são os alvos do neonazistas. Atualmente existem subcategorias do grupo de neonazistas que propagam o mesmo discurso de racismo e ódio que os nazistas, como o Ku Klux Klan, grupo que persegue e mata negros, os Shinheads e o Stormfront. Tá certo? Então, quanta diferença existe na definição de nazismo, neofascismo do comunismo. Entendeu? O comunismo, ele é uma ideologia do capital distribuído em sociedade. A própria palavra comunismo vem da palavra em latim comune, que é comunidade. Não tem nada a ver com nazismo, com fascismo. O nazismo é uma coisa alemã, o fascismo é uma coisa italiana. O neonazismo é o que estão querendo impor aqui agora no Brasil. Com discriminação das raças, das etnias, das preferências sexuais e religiosas, e estão usando a própria religião para atrair adeptos. É isso que está acontecendo. O socialismo, que é uma forma mais branda do comunismo, ele está presente porque nós, brasileiros, somos capitalistas sociais capitalistas. Nós captamos o recurso capital, o dinheiro, gostamos do dinheiro, mas o Estado procura distribuir equivalentemente para todos através da Previdência, através dos benefícios sociais que o Estado propõe. E não há destruição do Estado. O Estado, no socialismo, o Estado mantém as estatais, não se faz a privatização das grandes empresas que são patrimônio da nação. Não tem nada a ver com nazismo, não tem nada a ver com fascismo, não tem nada a ver com neofascismo, neoliberalismo, não tem nada a ver com isso. O que nós estamos vivendo no Brasil é exatamente o neonazismo, o neofascismo e o neoliberalismo, que utiliza das religiões para alavancar o seu poder. É isso que nós estamos vivendo. Me deixa um pouco irritado quando vou ter que falar sobre essas coisas, entendeu? A gente fica um pouco constrangido, e eu vou ver se eu consigo aqui, ó, alguma coisa, se não for tomar muito tempo. Vamos ver se eu consigo aqui. O que eu me classifico? Um socialista utópico. Socialismo utópico
foi uma corrente de pensamentos estabelecida por Robert Owen, Saint Simon e Charles Fourier. O socialismo utópico tinha como objetivo a criação de uma sociedade ideal e que seria alcançada de forma pacífica graças à boa vontade da burguesia, o que não conseguimos, entendeu? Por que não conseguimos? Porque a burguesia, que é a casta, a elite, não permite que a renda, o capital, seja distribuída de maneira igualitária, no mínimo igualitária, porque todo trabalho tem que ser recompensado e todo trabalho tem a mesma importância, desde aquele que planta o solo, aquele que salva uma vida. Uma coisa está interligada, manutenção da vida com qualidade. Esse é o socialismo utópico, igualdade para todos, tá? E temos ainda de Montesquieu, que é o iluminismo. O iluminismo, que também é uma forma de capitalismo, que é aquele caso da pirâmide do dólar, que tem aquele olho, está lá aquela pirâmide flutuando, aquilo vem do luminismo, tá certo? Foi feito pelo Barão de Montesquieu e seus adeptos, né? Voltaire também era um iluminista, e tudo isso se passou, e nós, como estamos regredindo, estamos voltando lá para a Segunda Guerra Mundial, achando que o nazismo é igual ao comunismo e socialismo. Mas quero deixar claro, tanto o nazismo, fascismo, como o comunismo, extremistas, são terrivelmente prejudiciais à humanidade, porque eles matam indiscriminadamente. Tudo que é levado ao extremo é tragédia na certa. Espero ter esclarecido para o público do Critica Brasil e esclarecido também para o ministro Ernesto lá. Até esqueci o nome desse ministro das Relações Exteriores, e o presidente Jair Bolsonaro. Estuda um pouquinho, presidente, e para de falar. O senhor vai falar que é nazismo, que comunismo e nazismo é a mesma coisa, e vai lá em Israel falar isso contra os judeus? Você vai sair com um pontapé na bunda. Presta atenção, cara. Não quer fazer o que o povo quer? Mas pelo menos presta atenção. Aprende. Aproveita esses 4 anos aí e vai estudar. Senta numa biblioteca, sai do computador, lá do seu negócio, lá do seu Twitter, e estuda um pouco. Contrata um bom professor de história, entendeu? Ou um socialista, um socialista não, me perdoe aí, um filósofo, que vá lá e mostre os conceitos para o senhor. Edmar de Moraes, falando a verdade, doa quem doer. Tchau, pessoal.